Cascaça de Deus, né? Que vocês estejam na paz, né? Cadê o mocho daqui? Ele já vem, acho que deu uma entradinha. Com a graça de Deus, viu? Que vocês fiquem na paz. Cumprimentando você, eu cumprimento todos que estão aqui, não é isso? Estejam em paz. Salve, né? Salve. Como sempre, nós temos um assunto para conversar, mas se quiser alguém perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Então vamos lá. Então vamos. Para onde? As perguntas. Salve, né? Salve. Diga. No sábado passado, quando a gente estava conversando, algumas pessoas, inclusive eu, se referiram às vezes de sentir sua presença, e você explicou que não era você. E falou que isso era da falange de cada um. Isso. Isso. Eu não entendi direito. Tá certo. Giveza, deixa eu só falar uma coisa para você. Para nós, que tá aqui do lado de cá, de vocês que estão do lado daí, são heróis de guerra. Por quê? Porque vocês estão no campo de batalha. Vocês estão na frente da batalha. Nós estamos aqui sentados na sala, no ar-condicionado, vendo vocês viverem lá embaixo. Então, para nós é muito fácil, mas nós reconhecemos e sabemos da dificuldade de vocês. Viver uma encarnação não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Ela requer, viver a encarnação, requer alguma, como eu posso fazer, algum esforço de vocês. Não é simplesmente encarnar, acabou a encarnação, ponto, você levou, está tudo maravilhoso. Não, é preciso encarnar e ao encarnar, fazer alguma coisa, promover alguma coisa que vai lhe fazer, de, ao final da encarnação, ter um adiantamento ou não. Então, devido a essa importância e devido a esse, vamos dizer, essa questão de ser uma batalha, vocês nunca veem a carne sozinho. Há sempre um grupo de amigos espirituais que ajudam vocês na encarnação. É este que eu disse, a falange de vocês. É alguém que, vamos dizer assim, está caminhando junto com você, está seguindo a sua caminhada, e quando você chama eu, ele vem como se fosse eu. Porque o espírito não é mágico. O espírito não pode estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Então, eles têm autonomia para fazer o que fizerem. Por quê? Porque eles conhecem muito mais a sua necessidade da encarnação do que eu. Eventualmente pode ser você? Eventualmente pode ser eu, dependendo do momento de algumas pessoas, sou eu. O mais certo é não ser eu. Compreendeu? Por que o mais certo? Fia, talvez a hipótese para você não seja essa, porque da sua casa, do centro que nós, da onde nós irradia todo o trabalho, sou eu. Mas da casa dele, da casa do outro, aí não sou eu. É isso. Legal. Até porque, como eu acabei de dizer, aqueles que estão com você são muito mais conscientes da sua necessidade espiritual do que eu. Perfeito. Sobre o que é? Explicar. Pergunta. Não, no momento eu não posso falar não, eu estou numa reunião, tá?
Então vamos começar a nossa conversa de hoje, né? O nome desta série de estudos que nós vai realizar daqui até o final do Zuio é Para Ser Feliz. Esse é o intuito do que nós vai conversar. Nós vai estar conversando, tentando descobrir elementos que nos ajudem a ser feliz. Tá certo? Mas antes nós precisamos ter algumas coisas em mente, precisamos ter, vamos dizer assim, entender algumas coisas para ir poder entender o trabalho. Primeiro detalhe, qual a importância de ser feliz? Por que é importante ser feliz? Por que nós precisamos buscar essa felicidade? Porque segundo o Espírito da Verdade, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, o Espírito, quando atinge a perfeição, vive a felicidade que Deus tem prometido. Então a importância de se estudar, de se buscar a felicidade, é que ser feliz é o reflexo de ter alcançado a perfeição espiritual nesta vida. Aquele que nesta vida consegue ser feliz, ele alcança a perfeição espiritual. Ele torna-se perfeito espiritualmente. É um pouco diferente do que vocês imaginam. Vocês imaginam que aquele que é perfeito, aquele que alcançou a elevação espiritual, é o que dá seta mágica, ou é o que fica lá assim, ou é a outra que abre hospital para atender. Não, não é isso. A perfeição espiritual é alcançada quando você atinge a felicidade. Quando você consegue viver essa existência feliz, você alcançou a perfeição espiritual nesta vida. Depois haverão outras vidas com novos desafios para você poder atingir a perfeição em cada uma delas. Isso quer dizer que perfeição não é ser perfeito, mas é atingir o máximo possível a cada etapa. Então, cada um que alcança o máximo possível numa etapa, ele alcança a perfeição. Ficou claro isso? Esse máximo possível não é julgado, não é avaliado, não quer dizer que um alcançou o máximo possível máximo e o outro máximo possível mínimo. Não interessa. O que interessa é você alcançar aquilo que se predispôs a alcançar. Ficou claro isso? Então a busca da felicidade tem essa importância. Tem a importância de, ao realizar o máximo possível do seu lado espiritual em uma encarnação. Pode fazer pergunta, viu? Não precisa esperar acabar, não. Segundo detalhe. Então você precisa alcançar a felicidade. E aí surge um problema. Por quê? Porque para vocês, seres humanos, felicidade é algo diferente do mundo espiritual. A felicidade humana, na verdade, não é uma felicidade. Chama-se prazer. É a satisfação. Satisfação de ter conseguido aquilo que desejaria conseguir.
realizar aquilo que desejava realizar, conhecer aquilo que desejava conhecer. Se o ser humano conhece o que ele desejava conhecer, ou alcança o que desejava alcançar, ele se considera feliz. Mas, na verdade, ele está tendo um prazer. Então, se felicidade, como conhecida por vocês, é uma coisa condicional. É algo que você sente quando realiza isso, aquilo ou aquilo outro. Esta é a diferença. A felicidade para o ser humano é o resultado da conquista. Por isso, é algo condicionado. A felicidade que Deus tem prometido e que é a felicidade que demonstra a realização espiritual, trata-se de uma felicidade incondicional. É um estado que existe, mas que existe, que não precisa, existe sempre e não precisa ter, como se fala, condições alcançadas para que exista. Então é essa segunda felicidade que nós vamos buscar, porque é ela que representa a realização espiritual da vida. É aprender a viver a vida humana, os acontecimentos da vida humana, num estado de felicidade plena. Num estado de felicidade que não dependa de nada para acontecer e que exista apesar de qualquer coisa. É esse o trabalho. Para ser feliz, quer dizer, vamos estudar, vamos conhecer os instrumentos necessários para se viver essa felicidade incondicional e assim alcançar a realização espiritual nessa vida. Ficou claro isso? Se alguém quiser perguntar, acho que mais didático que isso é impossível, né, Pia? Tá? Sim, certinho, né? Quando você quer, né? Isso, quando e quer vem assim. Quando você não quer responder, Quando e quer vem assim. Salve, né? pai. Tudo paz? Então vamos lá. Como é que nós vamos realizar esse trabalho? Aonde eu posso buscar elementos para conseguir viver essa felicidade? Nos ensinamentos dos mestres. Mestres são espíritos enviados por Deus para nos trazer, como se fala, um guia de como alcançar essa felicidade. Não importa qual mestre, não importa qual a religião que você siga, o mestre é aquele que trouxe o caminho, os ensinamentos, a doutrina não, a doutrina é feita depois, mas os ensinamentos para que você, se colocar em prática, alcance, viva com essa felicidade, alcance a felicidade. São eles primeiro Krishna, Buda, Cristo, Espírito da Verdade e Maomé. Estes são os mestres. Maomé não. Os anjos que disseram a Maomé os textos, porque na verdade Maomé é igual Kardec, só escreveu, não trouxe ensinamento nenhum. Então esses são os mestres. A partir do que eles disseram
que nós vai descobrindo o caminho de como alcançar essa felicidade, de como alcançar essa realização espiritual. E nós vai de, como não, nenhum mestre é melhor que o outro, nenhum mestre é mais certo que o outro, nós vai estar sempre fazendo uma salada de fruta, vai estar sempre misturando os ensinamentos. E aliás, vocês vão ver que na verdade eu não preciso nem misturar. Por quê? Porque eles são o mesmo. Podem ter linguagem diferente, pode ter sido falado com palavras diferentes, mas o objetivo de cada ensinamento, o caminho que ele mostra para a felicidade, é sempre o mesmo. Ficou claro? Vocês viram que vocês não vão perguntar nada. Eu tenho uma pergunta. Então faz. Hoje eu trouxe meu caderninho também, né? Que mandaram perguntar. Que bom. Para isso eu tenho uma dúvida também, né? A respeito dos ensinamentos. O que a gente vê, né? Não sei, vivencia essas questões com os ensinamentos dos mestres, a gente vê, né, que Jesus foi a divindade de Cristo, né? E mesmo Paulo, quando chega, quer dizer, os ensinamentos vieram através de Deus, naquele período que mediunicamente ele recebeu os ensinamentos a serem passados, por exemplo. Isso. Então, para a gente saber a fonte, a origem, se, por exemplo, se a gente recebe alguma entidade, alguma coisa, ali está muito humanizado, por que sempre os ensinamentos vêm né, a origem é divina? Então, os mestres, na realidade, são os mestres ou são os mentores que se usam dos mestres para passar essa coisa, justamente para não ter uma humanização desses ensinamentos, ou não? Veja, os mestres são os que trouxeram o ensinamento. Os mentores, que acontece, são aqueles que usam o ensinamento e dão uma interpretação do ensinamento. Sabe, um guia, um mentor, um palestrante, ele é aquele que banhou-se no ensinamento, zelou uma interpretação e deu a interpretação dele. Caso de Paulo. Hã? Caso de Paulo. Caso de Paulo, caso de Caboclo Sete Festas no Terreiro, caso de Pai Joaquim de Aluanda. O que vale como caminho são os ensinamentos dos mestres. O Sutta de Buda, Bhagavad, os Puranas como um todo, do Krishna, a Bíblia Sagrada, Novo Testamento, velho não precisa, de os Suras de Maomé e o Livro do Espírito. O Livro do Espírito. Ponto. Não falei. Um dos livros é o Livro do Espírito. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vamos dizer assim, uma interpretação da Bíblia. Então é preferível ler a Bíblia do que ler o Evangelho. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Mas a Bíblia foi mudada. A Bíblia foi adulterada. Escolheram. Quem escolheu aqueles livros? Por que não pôs os outros? Causa primária. Se houve uma adulteração, não houve uma adulteração. Deus fez a coisa de um jeito, fez depois de outro e botou na sua cabeça a ideia de que foi adulterada, para você não se guiar por lei. Ou melhor, para você testar a sua fé. Porque como é que eu sei se um ensinamento como é que eu digo? Como é que eu sei se um ensinamento é digno de ser seguido? Essa talvez deveria ser a pergunta. Como é que eu sei qual ensinamento seguir? Aqueles que interpretam, qual daqueles ensinamentos que interpretam, que são interpretados, ensinamentos dos mestres interpretados, que eu devo seguir? Me chega alguém um mentor no centro espírita ou no templo de Umbanda e me dá uma mensagem e me diz uma coisa, uma interpretação do ensinamento.
Devo seguir ou não devo? E aí, o que você acha? Difícil, a gente segue. Veja, qual é o objetivo da vida? O objetivo é ser feliz, incondicionalmente. Alcançar a felicidade condicional. Então, veja, todo ensinamento que você tiver, você analise se ele serve para alcançar. Se não serve para alcançar, ou seja, se ele condiciona a sua felicidade em alguma coisa, você diga, isso não é caminho para mim. Compreende? Todo caminho que necessita de haver algum acaso, algum acontecimento, alguma condição para que a felicidade exista, não é caminho que leve a aproveitamento da encarnação, a atingir o máximo desta vida. Ficou claro? Não? Então, os mestres são esses, os ensinamentos são esses. Qual dele eu sigo? Eu sigo aquele que me ajudará a alcançar uma felicidade incondicional. Pergunta. Pai, no livro dos Espíritos, nós temos de 3 a 4 interpretação na mesma pergunta. Isso. E ele se torna um pouco difícil no segmento. Isso vai de acordo com o que buscamos? Sim. Sempre? Sim. Porque às vezes... Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Sim. Você já leu um livro que alguém escreveu? Já. Nunca. Nunca. Você nunca leu um livro que alguém escreveu, não importa qual seja o livro. Segmento, certo. Sabe por quê? Sim. Porque ler é interpretar. Sim. Sim. E quando você interpreta um texto, você cria um sentido para o texto que na maioria das vezes não está ali. Sim, sim, é isso que normalmente acontece. É isso que eu acabei de responder, Sim. que você me perguntou. Cada um busca alguma coisa no livro do Espírito e chega a uma determinada compreensão diferente? Sim. E às vezes, Por quê? às Porque vezes você cada não um compreende. interpreta o livro do Espírito, vamos dizer assim, puxando a brasa para sua sardinha. Sim, entendo. Puxando o resultado ou a compreensão do texto para aquilo que ele quer alcançar. Mas isso é errado, pai, não é? Não existe certo nem errado. Porque... Isso é uma forma de existir. Sim, Não é certo nem errado. sim. Sim. Porque às vezes você vai buscar a resposta, você olha, você lê, relê, e às vezes você fala, será que é isso mesmo? Olha, Porque assim, estou se beneficiando com essa resposta, pai. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estudamos todas as questões. Sim. Todas as 1012 perguntas. E nós estudamos a primeira. Na primeira diz assim, Deus é causa primária de todas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí nós dizemos, o que é ser causa, o que é ser primária, então chegamos à conclusão que tudo se origina em Deus. Sim. Certo? Nosso pai maior. Vamos para a segunda pergunta. Ao ir para a segunda pergunta, a primeira está valendo. Porque o livro é escrito numa ordem cronológica. Só que chega na pergunta 800 e pouco, que fala de livre-arbítrio, você já não lembra mais que existia uma pergunta que falou que tudo começa em Deus. Então é preciso aprender a ler. Aprender a ler é compreender uma parte, saber. Agora, isso aqui é a primeira resposta? Isso aqui me marca tudo. Sim, marca tudo. Então, a partir de agora, tudo que eu ler, eu vou ter que submetê-la a essa interpretação. Essa que é a dificuldade. Vocês não interpretam de acordo com o que o autor escreveu. Você vai interpretando
dentro daquilo que você quer alcançar. Sim. Volto a dizer, não é certo nem errado. É um jeito de fazer, mas é um jeito de fazer que não leva você, nós vamos entender isso hoje, a alcançar essa felicidade. Obrigado. Ficou claro? Ficou bem claro. Para quem não conhece eu, a conversa é assim, é bate-papo. Tá ótimo. Então vamos começar. O primeiro instrumento que nós vai ver, o primeiro direcionamento de caminho, foi trazido por Cristo no Evangelho Apócrifo de Tomé, Luzia de Genó. Lá Cristo diz assim: no paraíso existem 5 árvores, cuja sombra jamais se movimenta. O que é o paraíso? No universo, O que é o paraíso? é quando você consegue a felicidade. É a felicidade, é o estado de felicidade. Paraíso não é um lugar, não é onde tem cidade espiritual, não é onde existe a cabana com as virgens para os muçulmanos. Não é isso que é paraíso. Paraíso, como Cristo fala em outra coisa também do Evangelho de Tomé, é algo que está dentro de você. Ele diz, o céu não está acima nem abaixo, o céu está dentro de você. Então o paraíso é um estado interior. Este estado interior é vivido com a felicidade. Quando você está num estado interior que você não tem a felicidade, mas tem o sofrimento, você está no inferno. Então inferno e paraíso não são lugares. Inferno e paraíso são estados de ânimo ou estado de espírito. Então no paraíso, ou seja, no estado de espírito interior de felicidade, existem 5 árvores. Qual o que representa a árvore na Bíblia como um todo? A vida. Hã? A vida. Não. Não. A árvore é a fonte do conhecimento. Tanto que ele diz, não como o fruto da árvore que está no meio. É o saber, né? O conhecimento. Então, se árvore quer dizer conhecimento, saber. Então o Cristo diz assim, no estado de espírito onde há felicidade, existem 5 conhecimentos cuja sombra não se mexe nem em momento algum. Quando é que uma sombra se mexe? Tem a mudança. Hã? Tem a mudança do sol. Mudança do quê? Do sol. Isso. Quando o sol muda de posição, a sombra se mexe. Se a sombra não se mexe, é sinal de que esse sol não muda de posição. Quem é o sol? Deus. Então o que ele quer dizer? Que no estado eterno, emocional de felicidade, existem 5 questões que são verdades universais, ou seja, que jamais vão se alterar. A verdade universal é aquela que é a mesma para todos, nunca se muda, e é aquela que durante todo o tempo sempre foi a mesma, nunca sofreu alteração. Isso é a verdade. Não é o que vocês conhecem, o que vocês conhecem é verdade relativa, ou seja, algo que serve só para você e que vai mudar mesmo para você amanhã. Então essas 5 verdades
são um instrumento que vem de Deus para que você alcance esse estado interno de paz, de felicidade, de harmonia. Ou felicidade condicional. Salve, né, velho? Salve. Tá tudo certinho lá? Tudo certinho. Que bom. Minha. Ficou caro isso? Sim. Então vamos começar a ver a primeira dessas verdades. O primeiro instrumento real para você usar durante a vida para manter-se num estado de paz. Primeira verdade. Não existe o ser humano. Eu sou um indivíduo. Esse é o ponto de partida para quem quer ser feliz incondicionalmente. Assumir a inexistência de um ser humano. Assumir a sua identidade espiritual. Quem não renega a ideia de ser humano, jamais vai conseguir ser feliz, incondicionalmente. Quem não busca o seu lado espiritual, quem não busca assumir a sua espiritualização, jamais vai conseguir ser feliz. Por quê? Alguém saberia me dizer por quê? Olha agora como nós vamos começar a brincar com os ensinamentos. Por quê? Porque quem mantém-se humano jamais consegue viver a felicidade incondicional. Ele nunca vai se completar. Vai estar sempre em busca de algo. Não, não é isso não. Não é não? É um ensinamento. Não é desse mundo. A felicidade não é deste mundo. Ensinamento de Cristo. Ou seja, quem vive humanamente, quem é um ser humano, não pode alcançar essa felicidade, porque essa felicidade não pertence ao ser humano. Ela não existe para o ser humano. Nós já vamos entender isso. Mas é só para nós, como eu disse, começar a brincar de reunir os ensinamentos, que aí nós começamos a entender o que leu lá atrás até hoje só tinha como informação. A informação é para você entender que é preciso renegar a ideia de ser um humano e assumir a ideia de ser um espírito para poder viver em paz, para poder ser feliz de verdade. Se a felicidade não é desse mundo, se a felicidade não é para o ser humano, por que nós estamos em busca dela? Você não está em busca, você está em busca dela porque você não é ser humano. Só por isso. A felicidade não é humana. Mas não, a função nossa aqui, a nossa missão aqui não é encontrar a felicidade? A missão de vocês é encontrar a felicidade. Perfeito. E aí? Enquanto espírito. Para encontrar a felicidade, o que você precisa? Um monte de coisa. O primeiro passo, renegar a sua humanidade. Assumir que não existe um ser humano. Você não é um ser humano. Na hora que você, estando humanizado, estando humano, renega a própria humanidade, você alcança, você chega à sua espiritualidade. Aí você acha a felicidade. Agora, enquanto você quiser ser um humano, você não vai conseguir a felicidade. Mas é difícil, né? Como é que eu vou negar o meu ser? Como é que eu vou negar a minha humanidade? É Como eu vou negar muito que eu mais estou aqui? simples do que você imagina. Só tem um pouquinho de calma. Como é que eu vou negar que eu Você tá estou humano. aqui? Que eu estou aqui presente, humano? Mas eu não mandei você negar que você está aqui presente. Eu mandei você negar a humanidade, não está aqui presente. Nós vai chegar lá. Calma. Ficou claro, Leste então? Além do mais, sabe, isso é muito importante porque o espiritismo, por exemplo, acredita que você é um espírito encarnado.
Mas ele acha que o espírito encarnado é o ser humano. O ser humano é um espírito encarnado. Mas não é. Por quê? Porque a humanidade que você está vivendo é a encarnação do espírito. A coisa é sutil. Você não é, o ser humano não é um espírito encarnado. Por quê? Porque a humanidade que zela o ser humano é a encarnação do espírito. Você não é, você vive. Essa é a diferença. Ficou claro? Esse é o primeiro detalhe. E segundo detalhe, porque não pode haver ser humano, também pergunta do livro dos Espíritos. No universo, quais são os elementos que existem no universo? O espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Cadê o ser humano? Não tem ser humano. Só está emprestando o corpo, só. É o corpo, ele não empresta o corpo, ele é o corpo. É a matéria. Fica no corpo, vai, porque senão vai ter que entrar na questão da matéria e vai se perder. O importante não é você compreender. Compreender uma aula que for possível, nós até picas, aí picou muito. Mas hoje, agora, o interessante é você entender. Eu preciso me libertar da ideia de que eu sou um ser humano. Porque se eu não me libertar da ideia de que eu sou um ser humano, eu jamais vou conseguir ser feliz. Feliz incondicionalmente. Por quê? Porque Cristo disse que a felicidade não pertence a este mundo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, porque Paulo diz que o ser humano é o inimigo de Deus.